Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar entre nós nessa noite, mais uma vez, para esse estudo de André Luiz. Nós vamos cumprimentando os nossos amigos, da equipe de André Luiz, de Emmanuel, que sempre nos acompanham nesse estudo. Pedindo que mais uma vez possamos aqui ter as nossas mentes bem atentas, nossos olhos bem abertos, para todos os ensinamentos que forem ser divididos conosco através de André Luiz. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Abençoa os nossos lares. Envolve todos os espíritos que por acaso se encontrem junto de nós, amigos ou não. Que eles possam ser recolhidos, caso necessitem de auxílio, de paz, e que possam permanecer junto conosco, aprendendo assim como nós, mais um pouquinho a vida no mundo espiritual. Amém. Bom, hoje o capítulo que a gente vai estar estudando é o capítulo 6, Observações e Novidades. E eu até tinha colocado para todo mundo começar a colocar um pouquinho dos seus comentários, né, no nosso grupinho do WhatsApp, porque eu acho que a gente dividindo aí as nossas impressões sobre o capítulo, acaba frutificando para todo mundo, né? Nesse caso, a gente vê que tem novidade, tem coisa que a gente tá aprendendo nesse livro que a gente não tinha visto em tanto detalhe em outros casos. Então, a gente vê que depois do julgamento, eles vão para esse lugar horroroso, que ele chama de pardieiro, né? O que aconteceu? Que eu achei interessante o uso da palavra, né? Que o André Luiz teve de falar pardieiro, que dá uma sensação sempre de bagunça, de sujeira, enfim, curtição, né? E a gente vê que ele está de noite, e as mensagens de André Luiz são sempre colocadas de uma forma muito delicada, mas ele vai colocar essa característica mostrando que é de noite para mostrar a importância do tempo do desligamento durante o sono. E aí ele descreve um pouco, a gente vê que não é aquela beleza que a gente conhece, que a gente já conheceu através dele, do nosso lar, lembrando que todo o ambiente que ele está imerso é um ambiente que é construído através do quê? Do pensamento. Do pensamento de todas as pessoas que estão lá. Porque a gente viu que essa colônia, essa região, inicialmente tinha sido definida para seres primitivos e, de repente, seres inteligentes, mas de pouca moral, pouca evolução moral, acabaram coabitando e usando esse lugar como um lugar de maltrato, de sacrifício. E a gente vê que, inclusive, com escravos, enfim, de tortura mesmo, né? Tudo que ele fala é ruim, né? Então, a gente vê que esse material plasmado através do pensamento, como a gente já estudou antes, ele tem cor, ele tem forma, ele tem cheiro. Agora, e aí, de novo, a gente pensar, poxa, mas eles estão aí fechados num quarto, numa semi-prisão, né? Não é num calabouço como eles estavam, mas é uma prisão que tem, inclusive, traves na janela. E Gubbio fala, não encosta na trave, porque essa trave está imantada de coisa ruim. Então, a gente vê que o nosso poder de criação é muito maior do que a gente imagina. Porque a gente pode imantar também o quê? A nossa cama, a nossa comida. Por que a sabedoria popular fala da importância da gente rezar antes de comer? Justamente por isso, para a gente
imantar a comida com luz para que a gente consiga absorver todos os nutrientes que aquele alimento está fornecendo para a gente, né? Não é só a ingestão da comida, mas sim daquilo que está sendo ingerido, o que é que está sendo de verdade absorvido. Esse é o mais importante. Porque a gente pode estar comendo um monte de comida vazia de nutrientes, como a gente já viu em outros livros de André Luiz, em que os espíritos vampiros, eles acabam sugando todos os nutrientes dos alimentos antes das pessoas comerem. A gente já falou das barras de ferro. E aí ele faz esse comentário chocante, né? Que no meio dessa confusão toda, desse lugar horroroso onde eles estão, tem homens, tem mulheres, não tem crianças, como a gente já viu, encarnados e desencarnados. E aí ele lembra que 3/4 do hemisfério está dormindo naquele instante. E aí a gente para refletir, para onde eu vou na hora do meu sono? Porque muitas vezes a gente acorda com aquela sensação de peso, de cansaço, de que trabalhou, que fugiu de alguém, ou, enfim, que estava sofrendo, que estava num lugar feio. Esses sonhos, essas impressões que a gente acorda, elas são impressões reais, são visitas que nós fizemos durante o nosso sono. Por isso, quando a gente fala, né, da importância de rezar, da importância de ter uma rotina antes de dormir, né, seja ler um bom livro, escutar uma música calma, tomar um chazinho, em vez de ficar vendo filme que a gente espreme e sai sangue, ou brigando, ou escutando notícias horrorosas. A hora de dormir não é a hora de escutar jornal, não é a hora de ler jornal, não é a hora de ver coisas horrorosas, não é a hora de falar mal dos outros. Porque a gente vai normalmente deitar e vai passar por esse estado de semi-morte durante o sono. E normalmente a gente vai para onde o nosso pensamento estava ligado. Tanto pode ser por uma preocupação que estava acontecendo no dia, tanto pode ser por aquele desejo íntimo que eu tenho guardado muitas vezes dentro de mim que nem eu sei, como pode ser pela última impressão que eu tive. Agora, a influência que a gente vê durante o sono é muito grande. O momento da obsessão, a obsessão normal que a gente conhece, eu não estou nem falando da fascinação, da subjugação depois, do momento da obsessão, muitas vezes ela acontece durante o sono. Por isso que muitas das pessoas que estão passando por um caso de obsessão, a primeira coisa que eles falam é: eu não consigo dormir bem. Eu não consigo pegar no sono. Por quê? Ou eu estou tendo pesadelos direto. Exatamente porque é durante o sono que eu tenho um encontro com esses gênios do mal. E durante o sono, em que a gente já viu também, com a ajuda de André Luiz, a gente chega do outro lado, a gente está meio atordoado, porque a gente não está nem lá nem aqui. Então, a gente tem uma semiconsciência de tudo que está acontecendo. Então, é um momento muito bom para esses obsessores hipnotizarem a gente. E a gente vê que a gente está muito mais fragilizado ou exposto durante a hora do sono. É uma hora muito fácil da gente ser vítima de um algoz. Por isso que Jesus falou: vai e se acerta com o seu inimigo enquanto você está vivo. Porque depois que morrer é mais complicado. Porque eles vão ter um poder de atuação na nossa vida muito maior do que o que a gente imagina. E a gente vê exatamente essa cena de um obsessor com uma mulher, né? Falando, nesse caso, será o quê? Será uma obsessão? Será uma fascinação? Será uma subjugação? A obsessão seria o primeiro estágio, né? Onde existe uma influência, mas o obsediado ainda tem um pouco de controle da sua vontade. Na fascinação, não, já não é tanto assim. A gente já consegue sentir uma interferência muito maior de manipulação do obsessor. Na subjugação, não, eu já estou completamente hipnotizado. A minha vontade já é a vontade do obsessor.
Então, essa hipnose, ela não começa do dia para a noite. E eles são muito claros em relação ao que é que a gente tem que fazer para se defender. Esses espíritos, eles passam por escolas do mal. A gente já viu isso. Eles aprendem o que é que eu preciso fazer para como obsessor. Como é que eu vou pegar a minha presa? Eu vou usar o quê? A ideia central daquela pessoa. Se a ideia central da pessoa, do meu obsediado, é o orgulho, a vaidade, ou a vontade de ser importante, ou a fraqueza do ponto de vista sexual, é lá que eu vou. É o dinheiro, o apego ao dinheiro. Então, é importante a gente entender que esses espíritos que estão aí nesse trabalho de obsessor, eles, primeiro, raramente estão sozinhos. E segunda coisa eles são muito inteligentes. Eles provavelmente estão muito mais prontos para tomar controle da situação do que a gente, que muitas vezes não tem consciência total do que está acontecendo. Nesse caso, como a gente está vendo da obsessão, a mulher, ela não está entendendo direito. Ela está sendo altamente manipulada. E aí vem a conversa que a gente vê o tempo inteiro ele falando desse halo mental que a gente se envolve. A única coisa que nós podemos fazer para nos defender é o quê? É a prece. É a nossa pureza moral. A partir do momento em que eu faço coisas erradas, eu me envolvo desse halo mais escuro, mais pesado, esse halo que chega a ter cheiro, que pode ser menor, que pode ser maior. E através desse halo, a gente sente a vibração e os obsessores veem aonde como é que nós estamos, né? Aí a gente vê essa conversa interessante do Google, né? Lembrando a gente que aquela mulher que está sendo hipnotizada, que está aí envolta, né, rodeada por ovoides, ela tem livre-arbítrio, ela está sendo ajudada. Mas deixa claro que Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, não é que quando a gente está sofrendo, a gente está andando sozinho. Não é que quando a gente está passando por um processo de obsessão, a gente não está sendo auxiliado. Não. A gente está sendo auxiliado. Mas o remédio tem que começar a dar onde? De fora para dentro ou de dentro para fora? É de dentro para fora. E aí ele fala, o reino divino vai ter que nascer. E vai ter que nascer pequenininho, do tamanho de uma semente de mostarda. A hora que nascer, ela vai conseguir abrir essa porta toda da ajuda. E a gente sabe que muitas vezes a gente querer ajudar alguém que não quer ser ajudado, não adianta. A gente bate com a cara na parede o tempo inteiro, né? Então, mesmo uma pessoa que esteja doente, que a gente fala, olha, o médico falou, você não pode comer açúcar, porque você está com diabetes. O médico falou, se você comer açúcar, você pode perder o seu pé. A gente pode falar, pode explicar, pode comprar o remédio, pode levar no médico, pode fazer tudo. E se a pessoa resolver comer errado, ela vai continuar comendo errado. Então, esse é um estado de ignorância, sim, no aspecto de inconsciência. Não é ignorância da situação, é inconsciência dos próprios atos, né? Agora, quando uma pessoa chega num estado como esse de obsessão, né, de hipnose, fica difícil sair. E muitas vezes esses casos, como a gente comentou, como a gente vai ver aí o caso da Margarida, né, é um caso que já vem de séculos. Então, a gente fica querendo resolver em uma semana, 2 semanas, um estrago, uma dor que foi causada durante muito tempo. E não resolve assim. Da mesma forma que uma doença aqui na Terra, que a gente fumou 40 anos e fica com câncer de pulmão, a gente não vai conseguir resolver esse câncer de pulmão em um mês, o estrago que a gente fez durante 40 anos. Então,
A ajuda tá? Ajuda tá. Depende dela? Depende dela. Vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Mas todo mundo vai ter que começar, né? Aí ele comenta assim: a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. Eu achei isso tão bonito que eu resolvi colocar, porque a gente fica pensando sempre que essa sabedoria a gente vai conquistar com títulos, né, acadêmicos. E ele está falando que não é só aí. Que a gente vai ter que, para a gente crescer de verdade e receber essa coroa, essa certeza de que nós estamos aí fazendo parte desse célebre grupo de pessoas que conseguem conviver com Jesus, a gente tem que se associar aos propósitos do Criador, a Deus. Toda vez que a gente estiver fugindo do que a gente sabe que é certo, a gente está indo na contramão. A gente vai estar se endividando, a gente vai estar criando sofrimento para nós mesmos. Essa mulher, a gente não sabe direito o que foi que ela fez. Mas ela está num relacionamento com um homem que, por tudo que o Google fala, um homem digno, que está procurando ajuda, que foi numa igreja. Se a gente, muitas vezes, não aproveita essa oportunidade que a gente tem dentro de casa, né? Aquela história de que quando um quer, dois não brigam. A gente vê esse problema com o filho, a gente vê esse problema com o parceiro, com a parceira, dentro da nossa casa. A gente vem aqui para a Terra para evoluir. E muitas vezes a gente vem para cá, como a gente já escutou a minha mãe falar várias vezes, continuando a brigar com as mesmas pessoas que a gente vem brigando há séculos. Esse tempo, né, e eu acho que isso também combina bastante com o tema que a gente estudou há uns dias atrás, né? Esse aproveitamento que a gente faz aqui na matéria, ele é precioso demais. Pode complicar a nossa vida demais. Essa senhora, se ela desencarnasse, ela ia para onde? Ela ia para esse lugar horroroso. Ia estar em volta de quem? Desses espíritos obsessores, que iam continuar atormentando ela. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem essa segurança, a gente tem essa proteção da gente estar aqui na matéria, a gente tem essa amnésia temporária que ajuda a gente a crescer como indivíduos. Se eu lembrar que eu matei meu filho, que o meu marido foi infiel em outra vida, ou me deixou passar fome, vai ser muito difícil perdoar. É um processo em que eu posso reeducar as minhas emoções e os meus pensamentos. Então, na verdade, a gente passa o tempo aqui na matéria nos preparando para voltar para o outro lado. É uma escola, onde a gente vai colocar aqui em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. E talvez a coisa que a gente dê menos atenção seja exatamente o pensamento. Que a gente pensa bobagem, a gente fica com raiva, a nossa sintonia baixa, e muitas vezes a gente não entende nem por quê, não consegue qualificar. E aí a gente tem que lembrar que muitas vezes esse desconforto que a gente está sentindo, esse pensamento não tão positivo, pode não ser da gente. Exatamente por causa dessa interferência que a gente recebe de todos os espíritos desencarnados. Eu achei interessante essa analogia que ele fez, foi bem complexa. Analogia do corpo físico, do perispírito e da mente com a árvore. Mas o que eu achei bacana é ele falar que a mente, na verdade, é semente. Porque é na semente que a gente vai sair a raiz. Então, se a minha mente tiver doentia, por mais que cortem
o tronco, os galhos, a semente vai continuar doente e vai nascer no mesmo lugar, o mesmo problema. Então, é na mente, na minha mente, que eu tenho que trabalhar. A gente vê que esses espíritos ovoides são espíritos que foram, durante anos, vivendo num círculo vicioso de ódio, de desejo de vingança, de rancor, um processo de autoconvencimento, auto-hipnose, o tempo inteiro, de uma forma tão grande que eles deformam o próprio perispírito. E ele fala de uma segunda morte, como a gente já estudou no perispírito, né? A gente tinha visto a segunda morte no aspecto de eu mudei de plano, eu mudei de planeta, então meu perispírito vai ter que ter uma densidade, vai ter que ser feito de elementos diferentes do que os elementos químicos que eu tenho aqui na Terra. A gente tem o caso da segunda morte, como a gente já comentou no capítulo passado, né? Como a gente já viu no exemplo lindo do Segismundo, do capítulo 13 do Missionários das Luzes, que existe toda aquela regressão a perda da forma perispirítica no momento da concepção. A gente ganha um perispírito novo quando a gente nasce. Agora, uma coisa que a gente vê aí é que a gente consegue modificar e deformar completamente o nosso perispírito com a nossa mente. A gente já visto no capítulo passado a hipnose feita por um juiz, né, que transformou aquela mulher infiel e que tinha matado as crianças dela num lobo, mas nós próprios, simplesmente porque estamos nessa faixa vibratória de raiva, de desejo de vingança, de rancor, a gente fica auto-hipnotizado. E com isso a gente perde a nossa forma perispirítica também. Aí ele fala do corpo físico como a nossa árvore, então é o nosso tronco, aquilo que a gente tem, é o que está construído. Agora, o fruto vai depender do quê? O fruto do perispírito vai ser diretamente ligado à mente. Se a minha mente for uma mente de maçã, o fruto vai ser maçã. Se a minha mente for uma semente de laranja, o fruto vai ser laranja. Aqui e no plano espiritual. Isso que ele fala dos ovoides tendo pesadelos contínuos, a gente não consegue nem entender uma coisa que seja essa, né? Então, é um veneno contínuo e ele fala como se fossem amebas mentais que ficam vibrando. E que tem cores diferentes. Claro, a gente já viu o halo mental, a gente já viu que tem cor, tem cheiro, tem tudo. E aí a gente fica imaginando como se fosse uma bateria vibrante do mal, que gruda, que fica perto das pessoas. E esses ovoides são colocados por inimigos do bem, inimigos nossos, muitas vezes do lado da nossa cama. Do lado do nosso chefe, do lado do nosso marido, para atrapalhar a gente, para dar vontade de brigar, para deixar a gente doente. E às vezes aquele ovoide não tem nada a ver comigo. Ele simplesmente funciona como uma bateria incessante do mal, em que um espírito muito mais inteligente do que ele, porque esse daí está meio que neutralizado no seu próprio estado de egoísmo e de vítima, ele usa esse ovoide como se alguém que usa um veneno e coloca dentro da casa da gente. Aí, mais uma vez, a importância do evangelho no lar. E aí, essa obsessão, esse ovoide vai estar sendo usado como um instrumento do mal dentro da minha vida. E aí, é livre-arbítrio de quem? Livre-arbítrio meu, porque a única pessoa que consegue se curar de uma obsessão é o próprio obsediado. Eu posso tomar passe,
fazer tudo, falar com o Divaldo, ver até Jesus. E aí Jesus vira e fala assim, vai e não peques mais. Por quê? Porque se eu fizer a mesma coisa, o que vai acontecer? Eu vou atrair para perto de mim tudo aquilo que tinha sido retirado. Então, acho que a beleza disso é entender o quanto que Deus respeita as nossas escolhas. E a gente acha isso, muitas vezes, como o desamor de Deus. Mas a mensagem aqui é, a gente só vai ser ajudado se a gente quiser ser ajudado. E aí a gente passa por todos os momentos aí de expiação, de sofrimento, e a gente fica reclamando. E muitas vezes a gente passa por essas expiações, esses sofrimentos, uma vez, duas, 30. A mensagem é sempre a mesma. Mas eu continuo agindo do mesmo jeito. E aí? Eu estou querendo me reajustar? Não. Eu estou me modificando? Não. Então, a campainha vai continuar tocando no mesmo lugar até eu aprender a mudar. Então, para a gente fechar a conversa dessa noite, e no capítulo que vem, a gente vai explorar um pouco mais os ovoides, né? Primeiro, essa frase profunda que ele fala, que todos nós somos satélites de alguém. Gente, a gente é satélite de alguém. Quem é o nosso Sol? Muitas vezes pode ser uma coisa, né? Esse Sol é a nossa ideia central. A segunda coisa é a gente não apavorar, lembrando aí, né, do Chico falando que quem tem pouco obsessor tem sete. Então, estamos todos nós aí no mesmo balaio. O único antídoto é a prece. É a prece com a vivência do amor. Porque a gente sabe que o amor apaga a imensidão de pecados. É a única defesa que a gente tem. E a terceira coisa que eu achei importante, que eu acho que é uma mensagem que está vindo muito frequente para o centro aqui, é que a gente está aqui na Terra para servir, para fazer o bem, para trabalhar. E não para ser servido. Eu acho que muitos de nós acabam esquecendo disso e a gente está sempre pronto para receber. Mas não tão pronto para dar. E aí a gente vai chegar lá achando que fez muito, mas sendo uma nota vermelha, né? Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. E aí agora a gente abre para os comentários. Quem quer falar? Ana, eu tenho uma pergunta sobre os ovoides. A gente sabe que para a gente sair da posição que nós mesmos nos colocamos, depende da gente. Mas e nesse caso, onde eles estão tão dementados, eles estão tão... Eu não sei nem como explicar, né? Mas nesse caso, vai precisar existir alguma ajuda exterior? Ou como é que funciona para começar a sair desse processo? Precisa ter um desejo íntimo de sair. Mas o que eu comentei é que é muito difícil. E normalmente a reparação é muito doída. Porque a gente sabe que o perispírito da gente funciona como um mata-borrão para o corpo, não é? Lembra disso? Qual que é o mata-borrão de um ovoide? Vocês já imaginaram? Então, claro, muitas vezes a ajuda vem e a gente vê aí André Luiz falando, quando Deus acha que já deu, né? Os mentores conseguem ajudar? Conseguem, mas muitas vezes está tão entrancado que aí é só pela vontade de Deus. Mas aquela pessoa vai ter que ter a vontade do despertamento consciencial. Como? Não sei te explicar. Então, eu acho que é muito fácil
cair, é muito difícil levantar. E pensar que provavelmente todos nós já passamos por isso, né? Então, se a gente está aqui, né, a gente já fez muita barbaridade, senão a gente estava bem mais evoluído que a gente está. Então, algum caminho a gente teve aí para conseguir. Mas essa reparação é feita através de muita expiação e muito sofrimento, porque você detonou o seu perispírito. O que mais? Estava olhando aqui as minhas notas, as coisas que eu grifei, mas não tem nada diferente do que você já trouxe. Eu não quero ser repetitiva, mas a única coisa é que, para mim, foi bem interessante esse capítulo, porque realmente tinha coisas aqui que eu já tinha visto no livro. Não sei se foi Mensageiros ou se foi o antes do Mensageiro, não lembro. Mas eu já tinha visto isso quando o André Luiz estava na crosta terrestre, aí eles tinham como se fosse uma, não é uma arma, tá? Mas eles tinham como se fosse uma ferramenta que quando os espíritos do mal se aproximavam, eles disparavam aquela ferramenta e dava a sensação de morte nos espíritos também, né? Que aí era como se fosse uma segunda morte. Mas essa parte do perispírito aqui eu não tinha visto ainda, então foi bem interessante, assim, de ver, e ele dá também uma aula, que uma das coisas que eu marquei aqui foi esse estágio educativo, né, que é a vida física, que a gente sempre fala dessa escola, desse estágio educativo. Então, estou vendo aqui a parte que eu sublinhei, né, para a gente aproveitar as oportunidades, que serve para aprimorar os nossos valores mentais. Então, eu acho que mais e mais a gente vai vendo quanto a reencarnação ela tem o seu papel importante para a gente ir cuidando, evoluindo, né? Toda essa e que esses espíritos mal intencionados, eles estão em todo lugar, né? Por mais que aqui encarnado a gente tenha essa oportunidade de evolução, mas eles também estão aqui, tem os obsessores, aí quando a gente desencarna também tem lá. Então, essa constante busca aí pelo aprimoramento fundamentado na oração, na fé, no amor, né? Porque é puxado nos dois lugares. É íntima, né? É 24 horas por dia, porque muitas vezes ele fica lá sentadinho na sala. Tá lá embaixo, ou tá aqui, sentado atrás de mim, esperando. Só tá esperando. A hora que eu vou perder a paciência com meu filho, a hora que eu vou falar mal da Gisele para a Letícia, a hora que eu vou brigar com minha mãe. Só tá esperando. Então a gente tem que lembrar que não existe uma divisão, né? É tudo misturado. Eu acho que essa que é a parte mais importante da gente lembrar. A gente está imerso aí nos nossos pensamentos. E a única defesa que nós temos são exatamente os nossos pensamentos. Várias vezes nos livros de André Luiz, não só nesse, mas em outros também, eu tenho que voltar assim, eu falei, peraí, mas isso aqui é encarnado ou desencarnado? Que ele fica relatando, a gente começou os nossos trabalhos mediúnicos, aí estava na sala fulaninho, aí eu, fulaninho está encarnado ou está desencarnado? Porque é uma reunião com todo mundo ali é igual, né? Eu sempre me confundo, assim, eu tenho que voltar e ler de novo o nome das pessoas para ver se eu faço uma conexão, para saber quem que é espírito, quem que é, quer dizer, todos, né? Mas quem que tem corpo, quem que não tem, para entender, assim. Mais algum comentário? Elaine quer falar alguma coisa? Estou aqui absorvendo essa questão dos ovoides, assim, porque até onde eu tinha lido em outros estudos, no caso dessa mulher, essa associação é porque tinha alguma coisa entre eles, né? Mas não que esses ovoides eram usados em outras situações, então é algo assim bem, nossa, para se pensar, né? Dá o que pensar. Uma outra coisa que me veio à mente quando você estava falando, a gente está estudando o livro Ação e Reação lá com o pessoal do Jazz, né? No estudo do ESD. E tem muito a ver esse livro, Libertação
com o que eles vão passando lá. A gente está bem no início ainda do ação e reação. E ontem, em questão, a gente estava falando muito sobre mental print, né? Imagens, coisas que a gente se permite no dia a dia, através de, que nem se falou, né? Tem filmes que são horríveis, mesmo notícias, né? Muitas coisas, e livros, tem de tudo. Então, a gente precisa realmente nos educar e usar os materiais que são, assim, positivos, e não nos permitir ficar com essas coisas, porque, assim, essas imagens, né, que a gente nunca sabe, assim, quais tendências a gente ainda não se conhece totalmente. Então, assim, a gente pode, às vezes, é uma coisa que você acha que é uma bobagem, mas pode ali dar um clique, né, e te levar para situações que você não quer voltar. Então, realmente a gente ir se educando e aprendendo a gostar cada vez mais, né, de coisas positivas. Assim, qual o sentido de ver um filme violento? A gente pode perguntar, por que eu estou querendo ver um filme violento? Qual que é o sentido disso? Por que eu quero ler um livro que tem tanta violência, tem tantas questões, assim, por que eu estou querendo fazer isso? Então, acho que fazer essa pergunta, né? E nos educar nesse sentido. E principalmente no horário da noite, com certeza. O ação e reação é aquele homem que era muito apegado com dinheiro? É esse? A gente não chegou nessa parte ainda. A gente está bem no início, no capítulo 4. O André Luiz ainda está com o grupo, né? Recebendo algumas instruções antes de trabalhar mesmo com os encarnados. Ainda não sei. Não sei te dizer. Deixa eu ver se é esse, porque eu estava pensando exatamente nesse livro também, mas eu acabo misturando os livros, sabe? Não tá aqui. Mas eu acho que é nesse livro exatamente que ele fala da ideia central, né? Porque a pessoa era muito apegada a dinheiro, e nesse livro mesmo tem a voz também. Eu acho que é nesse. Foi tão engraçado aí, você levantou, saiu do campo da imagem, atravessou a cortina como se você fosse espírito atravessando a parede. Bom, eu queria falar para vocês que realmente esse capítulo é muito rico, muita coisa importante, dava até para dividir em 3 partes, para a gente poder meditar a fundo cada conceito, cada lição nova. Mas eu digo para vocês que mexeu muito comigo, mais uma vez, a belíssima comparação dos princípio espiritual, inteligente, individualizado com a semente. Eu até estou com vontade de arranjar um potinho bonito e encher de semente, para toda vez que eu olhar para a sementinha, eu lembrar que eu sou uma semente e cuidar direitinho da minha semente. Então, essa comparação é muito didática. E o que André Luiz diz aí é uma lição para ser repetida toda hora. O crescimento é de dentro para fora. Tudo acontece de dentro para fora. E outro trecho que nós passamos muito rapidamente, mas que é uma mensagem fundamental, é acerca da oração. Então, vale a pena a gente repetir a leitura nessas recomendações acerca da prece, para que nós façamos as nossas preces cada vez com mais consciência, com mais fé, porque é o antídoto contra o mal. Bom, então vamos encerrar. Obrigada por mais essa noite, Senhor, pela oportunidade de estudo, por esse puxão de orelha, nos lembrando da importância do nosso pensamento, que tudo começa através do nosso pensamento. Ele é essa semente que vai dar essa árvore que nós somos. Nós somos aquilo que pensamos. Que antes de agirmos, falarmos, a gente pensou.
essa reflexão de que o pensamento é energia criadora, que tudo que existe ao nosso redor, que não é visível aos nossos olhos da carne, é criado através dos nossos pensamentos. Coisas boas e coisas ruins. Auxilia no Senhor nas nossas fraquezas. Dai-nos força, coragem, determinação para que nós consigamos lutar contra todos esses pontos ainda pouco desenvolvidos que temos dentro de nós. Ative essa brasa da vontade de criar o bem, de fazer o bem, de trabalhar na nossa reforma íntima, para que nós possamos ser, Senhor, semeadores do bem onde quer que estejamos. Envolve nosso grupo em muita luz e muita paz. Envolve a todos aqueles que não puderam comparecer hoje. Visita os nossos lares e fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.